Fala, meu chegado. Eu sou Eric Zalboni. Eu sou engenheiro aqui na Irlanda já fazem 2 anos. E eu tô criando esse canal para contar um pouco da minha experiência, de como foi chegar aqui na Irlanda e como está sendo a minha experiência vivendo aqui, são os benefícios, as partes ruins e principalmente inspirar as pessoas que querem sair do Brasil, buscando alguma coisa melhor. Esse é o meu principal objetivo, porque quando eu queria sair do Brasil, eu sempre encontrava pessoas fazendo delivery, fazendo algumas coisas, mas eu nunca encontrava algum engenheiro comentando como é o estilo de vida, se vale a pena, se não vale. E essa é a principal coisa que eu gostaria de fazer aqui. É mostrar algum caminho de quando você tem uma profissão no Brasil e você sai do Brasil para trabalhar nessa profissão. Então eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, eu sou de Volta Redonda, uma cidade que tem uma siderúrgica bem no meio da cidade mesmo, e metade da população da cidade depende dessa empresa. E eu naturalmente trabalhei nela durante 4 anos, os mesmos 4 anos que eu estava fazendo minha faculdade de engenharia, e eu estava trabalhando nessa empresa também. Depois que eu terminei minha faculdade, que eu me formei, eu comecei a buscar no Brasil todo emprego de engenheiro. Felizmente eu consegui um no Maranhão, então eu me mudei para o Maranhão, eu fui para São Luís trabalhar na Vale, fiquei na Vale lá por 6 meses. Eu já estava super feliz nessa época com o meu salário e tudo. Se vocês quiserem, depois eu posso entrar a comentar um pouco mais essa parte salarial, como foi meus ganhos. E só que depois disso eu comecei a trabalhar para uma empresa indiana de tecnologia, que a base dela é em São Paulo, então eu tive que me mudar para São Paulo, só que o trabalho sempre foi 100% remoto. Nessa época eu já estava conseguindo um salário mais ou menos de 20 mil reais por mês, só que mesmo no Brasil eu ainda não sentia tendo esse salário bom, muito mais do que eu sonhava que eu teria com, não sei, 24, 25 anos, era 25, 26 anos na verdade, e ainda assim não sentia que eu conseguia viver bem com esse dinheiro todo, sabe? Eu fui comprar um carro, eu comprei um HB20 na época, custava 100 mil reais, um absurdo de caro. Então, se o carro mais barato de uma empresa custa 100 mil reais, né, cara, começa a ficar complicado. E aí foi quando eu comecei a pensar na possibilidade de sair do país. E busquei muitas alternativas, me abriram algumas portas. A primeira delas foi a Arábia Saudita, para trabalhar naquela cidade que eles estão construindo, que se chama Neom, que é uma linha e está tendo toda uma movimentação ali. E a outra foi para a Europa, foi para Escócia, para trabalhar na área de petróleo e gás, e eu escolhi ir para a Escócia. Trabalhei nessa empresa durante um ano, foi uma experiência muito boa, mas eu tenho que falar que não é fácil trabalhar com petróleo e gás, é uma área muito difícil, porque você tem que ficar muito tempo longe de tudo, em alto mar, e eu decidi que isso não era para mim. E aí eu comecei a buscar os outros países ali em volta. Eu encontrei que a Irlanda tem um piso salarial muito alto, então eu decidi começar a investir mais na Irlanda, mandar muitos currículos para cá, LinkedIn, e me apareceu uma vaga numa farmacêutica no interior do país, e eu morei nessa cidade durante 2 anos trabalhando para essa farmacêutica, que foi uma experiência muito boa, mas eu não estava 100% feliz porque a cidade era muito pequena, um pouco parada demais. E esse ano eu me mudei para Dublin. E, cara, tem sido uma experiência excelente. Eu tô bem no auge da minha carreira e eu queria compartilhar muito mais do que só a parte financeira com vocês, porque muita gente pergunta da parte financeira e tal. Eu vou contar, vou abrir quanto eu ganho para vocês, que eu não tenho problema com isso, mas eu queria falar que viver com uma qualidade de vida dessa
é muito mais do que poder comprar um carro, poder comprar uma casa, poder comprar objetos. É a paz de espírito que uma estabilidade financeira te traz. Isso é o principal que desde que eu me mudei para cá, eu tenho tido, porque obviamente o primeiro ano é muito difícil, você tem que se ajustar, você tem que se ajustar financeiramente, mas depois que você consegue uma base, e você já constrói uma base, já tem um carro, já tem um dinheiro guardado, você fica com uma paz de espírito muito maior. E eu não sinto a fragilidade que eu sentia no Brasil. Então, esse ano eu comprei um carro novo. Quando eu me mudei para cá, eu comprei uma BMW, um carro de luxo que eu sempre quis ter. E usei bastante. Viajei para mais de 15 países esses 2 anos que eu estou aqui. E isso tudo são conquistas muito boas, né? E eu quero que outras pessoas também experienciem isso. E é por isso que eu tô criando esse canal. Eu quero ajudar essas pessoas. E aí, entrando um pouco mais nesse assunto de paz e tranquilidade financeira e emocional, eu queria falar que, cara, uma coisa que eu nunca tive enquanto eu estava no Brasil é ter um hobby. Eu nunca fiquei pensando o que eu ia fazer enquanto eu não estava trabalhando ou estudando. Porque no Brasil a gente tem muito essa cultura de estar ou sempre trabalhando, ou tomando uma cerveja, ou no meu caso era jogando no computador. Eu ficava o dia inteiro jogando no computador, não desenvolvia nada. Aliás, eu ficava o tempo todo que eu tinha livre jogando no computador, né? Porque eu trabalhava muito no Brasil. E infelizmente isso não é saudável. E aí, a partir do momento que eu saí do Brasil e que você começa a perceber que as pessoas têm hobbies, que elas conseguem gastar o dinheiro dela num hobby, porque no Brasil, cara, não sei, pintura. Uma coisa que eu nunca tinha feito no Brasil e que aqui eu tenho feito constantemente, porque eu achava um absurdo uma tela custar caríssimo, tinta custar caríssimo. Hoje eu tenho pensado em comprar uma van para transformar ela em uma motorhome, uma van para fazer camping. Então, são coisas que eu nunca pensaria no Brasil por conta de não sentir aquela estabilidade e estar tão focado no meu trabalho que a gente acaba misturando nossa vida com o nosso trabalho. Que isso é uma outra coisa que aqui é extremamente melhor, que é como as pessoas lidam com o trabalho aqui. Primeiro, todo mundo coloca em primeiro lugar a sua vida e depois o trabalho. Vou dar um exemplo muito claro. Aqui na Irlanda as pessoas tendem a aproveitar muito o sol. Então, como faz 6 meses de frio e bastante chuva, nessa época de primavera e verão, as pessoas quando fazem sol, elas simplesmente tiram o dia de folga ou saem mais cedo e vão aproveitar o sol. Então, tem muitas vezes que dá meio-dia, o pessoal tá todo indo embora do trabalho porque eles vão pegar a família, vão pra praia, vão pra algum outro lugar, vão pra algum parque para aproveitar o sol. Ninguém quer ficar parado dentro de uma empresa trabalhando enquanto tem o sol e a vida para se aproveitar, né? Uma coisa que é inimaginável no Brasil isso acontecer. A pessoa no mesmo dia dá chefe, vou ali aproveitar o sol com a minha família. Isso não existe, né? Inclusive, eu falo assim, mas meu chefe mesmo é uma pessoa que faz isso. Todos os chefes que eu tive aqui, eles fazem isso frequentemente, porque é costume. As pessoas realmente colocam em primeiro lugar aproveitar a vida, entendeu? Uma outra coisa que eu percebi estando aqui é que 90% dos jovens aqui, eles saem da faculdade, eles saem do ensino médio e eles não estão preocupados com a carreira deles. Eles estão preocupados em aproveitar a vida. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas que
que trabalham comigo e que já trabalhavam comigo, eles deram uma volta ao mundo. Cara, 90% do jovem irlandês já fez isso. E eu conheço hoje, tenho 3 amigos que estão fazendo essa mesma experiência. Estão indo dar uma volta ao mundo, porque eles têm 24, 25 anos. E isso é uma outra diferença muito grande que a gente consegue ver do Brasil para cá, por exemplo. Porque as pessoas que estão aqui, elas têm a segurança de voltar para cá e os pais dão essa segurança, entendeu? No Brasil, cara, a gente tem dificuldade, a maioria das pessoas tem que sair com 18 anos e trabalhar, ou fazer faculdade e trabalhar, porque ou se não passa fome, passa necessidade, o pai não consegue pagar a faculdade. E isso é uma realidade que eu vivi, inclusive. Então, chegar aqui, escutar a história dessas pessoas, me abre uma mente, abre a mente da gente, né? Que, pô, eu quero isso pro meu filho, eu quero dar essa segurança pro meu filho, para as pessoas que estão vindo na próxima geração. E eu acho que isso vale mais do que o dinheiro em si. Essa segurança e colocar o aproveitar a vida em primeiro lugar. Inclusive eu quero contar a história de um desses amigos que estão dando a volta no mundo. Ele pediu demissão. No momento que ele foi pedir demissão, meu chefe falou para ele: olha, quando você voltar, você não se preocupa que você tem o seu emprego garantido. No dia que você voltar, você vem aqui, conversa comigo e que eu consigo te colocar de volta na empresa. Cara, no Brasil, se você pede demissão pro seu chefe, é muito pouco provável que um ano depois ele vai conseguir te colocar na mesma empresa. Quem dirá na mesma vaga, na mesma situação. Então, assim, a estabilidade que eles têm aqui, cara, é uma coisa absurda, é uma coisa de outro mundo. E eu quero compartilhar isso porque é uma coisa que a gente tem tanto medo no Brasil e não sabemos como sair. Então é isso que eu quero fazer nesse canal aqui. Eu quero mostrar a verdade, como é uma pessoa que ganha o salário que eu ganho, como é a vida aqui, o conforto que isso pode trazer, tanto financeiro quanto para o seu bem-estar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando como foi a minha etapa salarial, quanto que eu ganho aqui e com mais detalhes. E é isso.